Gazeta Esportiva tá no ar. Comigo aqui no estúdio temos o Tim, temos o Luizinho, o Ricardinho, o Kane, toda a nossa galera aqui. Osmar Garrafa, José Paz, o Fini, nosso diretor, que disse que não está com paciência hoje. Hoje falou que não é. Falou que não é pra eu brincar. Isso, então, tá dos diga o dias seguinte. dele. Vamos começar, que é terça-feira de eliminação. Quem você indica pro paredão, José Paz? Como assim? Que paredão? Da Paredão, nossa equipe toda pro paredão. Vai, você não deu um anjo. Vai! Primeiramente, E tem que boa ser noite rápido. pra todo mundo. Vou colocar o Alexandre Silvestre. Qual o Silvestre. motivo? Por qual motivo? Porque ele é amado pelo público e não vai ser eliminado. Muito bem, a forte concorrente, coitado. Osmar Garrafa, Boa noite. quem você foi no paredão? Boa noite. Michele, pro paredão Eu? hoje, eu indico o José Paz. Que isso, cara? Estou muito decepcionado com ele. Semana passada ele ia me dar o anjo, não me deu o anjo. Foi advertido pela própria mãe. O filho que é advertido pela própria mãe tem que ir pro paredão. José Paz. E daqui a pouco eu falo quem eu coloco no paredão. Paredão triplo, você de casa que decide. E pro VIP eu chamo o Tim pra tomar uns negócios comigo lá. Alexandre Silvestre está na academia de futebol, mas durante a tarde ele marcou presença num evento da federação. Tem premiação ao Palmeiras, esclarecimentos do árbitro com o São Paulo. Ó, tá no paredão. E um novo capítulo da confusão com o John Textor, do Botafogo. Gente, é muita coisa. No Corinthians, a gente vai falar de um dinheiro que pode dar um alívio nas contas. Será? Mas quando que essa grana vai entrar nos cofres? A gente explica logo mais, Salazar vai explicar. Salazar não tá aí hoje? Tá com gripe? Onde ele tá, esse homem? Daqui a pouco pode estar no paredão, hein? A gente explica também como que tá a recuperação do Caleri. E hoje tem Momento Velocidade com o Rodrigo França. A gente volta depois dessa... Bom, a gente tá de volta, temos duas pessoas no paredão. O Alexandre Silvestre José Paz, por e enquanto. o José Paz, por enquanto. E o terceiro nome, já a gente vai falar quem é, tá certo? Terça-feira de Gazeta Esportiva. Reportagem, Salazar que se cubra, hein? Reportagem Salazar tá na no meio. Marina não. Começamos com as mudanças na lista do técnico Dorival Júnior na seleção brasileira. Então, o treinador anunciou ontem à noite as saídas por lesão do goleiro Ederson, do zagueiro Marquinhos e do atacante Gabriel Martinelli, ó, tudo no paredão. As vagas serão ocupadas pelo goleiro Léo Jardim, do Vasco, pelo zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e pelo atacante Galeno, do Porto. A convocação é para os jogos contra a Inglaterra, dia 23, e contra a Espanha, no dia 26. Tá certo? Gostaram dessas convocações? Principalmente do Léo Jardim, né? Que tava merecendo, tá pegando tudo lá no Vasco. E o Vasco se salvou muito do rebaixamento ano passado por causa dele. Tá vivo na Copa do Brasil por causa dele. Vem fazendo defesas importantes, então mais do que merecido. É o melhor goleiro em atividade no Brasil hoje. Mas entendo que para você jogar com Inglaterra e Espanha, e no início de trabalho, com toda a pressão na seleção brasileira, a seleção tinha que ter um goleiro de expressão, com todo respeito a esses convocados. O Ederson machucou. Ok. Seria ele o titular. O Ederson machucou e você tinha que ter um segundo goleiro. Quem? Você pode pensar, o Cássio poderia ter sido convocado. Você acha? E o Everton? Não. Pô, também já teve essa passagem na seleção, teve agora no comecinho alguns dias ruins. Momento... Mas veja bem o que eu quero dizer. Seleção é momento. O Dorival vai iniciar um trabalho. Ele não vai jogar contra o Equador, com todo respeito, com Venezuela. São dois jogos pesados, Inglaterra e Espanha. Campeã. É início de trabalho do Dorival. O Dorival, não pense o Dorival que ele vai ter tempo de fazer uma reformulação na seleção brasileira. O Dorival e a seleção brasileira têm que dar uma resposta imediata. Imediata, porque tem eliminatórias. Então, você vai levar o Rafael, experiência que tem de seleção Bento, brasileira. Rafael e Léo Jardim agora lá. O titular é quem? Seria o Bento, né? Não creio, não. De repente pintar um Rafael aí. Eu acho É um que dos dois, porque o Léo Jardim acabou de chegar. Eu acho que é o Rafael. Entre o Rafael e o Cássio, você colocaria quem no gol da seleção brasileira? Cássio. Eu caso também. Viu como não falei bobagem? Depois do pesadelo vivido no final do ano passado com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, hoje o torcedor santista sonha com o título do Paulistão. Reportagem Marina Buffon. Esse grupamento tem 12 jogos, 12 jogos, cidade, fora, a gente foi fora do campeonato, mata-mata do campeonato, descansar, agora é foco total na sua. Quem diria?
O Santos está de volta às quartas de final do Campeonato Paulista depois de 4 anos. E não é só isso não, de forma antecipada e com a segunda melhor campanha geral. Nós todos sabíamos que ia ser um início difícil, números muito bons para esse início de um elenco. Quantos jogadores foram contratados? 15? 14 jogadores, né? Uma mudança muito grande por tudo que aconteceu de ruim e errado no passado. Foram 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, um total de 25 pontos conquistados. Se em 2021, 22 e 23 o Peixão flertou com rebaixamento no estadual, em 2024 fez a sua melhor trajetória na fase de grupos da competição com 16 times. Otero é o garçom, com 3 assistências em 11 partidas, além de 2 bolas na rede. E o artilheiro da equipe é o Júlio Furque, com 3 gols marcados em 9 jogos. Aliás, o argentino já é o escolhido do Fábio Carille para o jogo único das quartas de final contra a Portuguesa. Sim, é o titular nas quartas. O duelo será na Vila Belmiro no próximo domingo às 8h15 da noite e a dúvida que não quer calar é: torcedor santista, como tá esse coração aí? Vai aguentar até domingão? Nossa, seria incrível, né? O Santos conseguir ganhar esse Paulistão. O Silvestre marcou presença num evento da Federação Paulista na tarde de hoje. Boa noite, Silvestre. Parece que teve uma premiação para o Palmeiras, é isso? Tá no Não só para o Palmeiras, Michele. Boa noite. Oi, 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 oi. Eu vi um boizinho aqui na linha. Vamos seguir aqui, ó. Vou mostrar em primeiro lugar, na frente da academia, o torcedor palmeirense à espera da saída dos jogadores, porque o treinamento hoje aqui no CT do Verdão foi à tarde. Deve estar em processo de encerramento. Galera vai bater foto, pegar autógrafo, fazer a tal da selfie, esperar o Abel Ferreira mais tarde, que normalmente é o último a deixar aqui as dependências da Academia Palmeiras nessa semana de preparação para o jogo decisivo contra a Ponte Preta na Arena Barueri, 18 horas do próximo sábado, jogo único de quartas de final. E olha que curioso, no Allianz Parque, que ainda não está liberado para jogos oficiais, aí profissionais, vai ter um evento da W Torre. É um futebol chamado Dia de Craque, torcedores com ex-jogadores, mais ou menos no mesmo horário em que o Palmeiras estará jogando na Arena Barueri. Realmente é uma guerra fria entre W Torre e Palmeiras. Mas falando sobre a premiação do Verdão hoje, no evento que aconteceu aqui próximo, na Zona Norte, Palmeiras mais uma vez, pela 5ª vez, recebe na categoria Ouro como a melhor gestão, ou uma das melhores gestões do futebol paulista. Mas não foi só o Palmeiras que recebeu, não. O São Bento recebeu categoria Ouro, o Red Bull Bragantino. São vários os critérios de gestão, Michele. Entre eles, estrutura do clube, administração de dívidas, futebol profissional, futebol feminino, categoria de base e assim por diante. Então receberam também esse mesmo prêmio o Santos e o Corinthians. Ah, aí é piada, né, gente? Mas tudo bem, o Palmeiras pela 5ª vez recebe e só não tem mais dessas premiações, porque na minha visão faz realmente uma grande gestão, porque em 2018 e 2019 não participou desse evento que se chama Programa de Excelência, porque estava rachado com a Federação Paulista. Vocês vão lembrar na época do Gagliotti, o lance do Paulistinha, etc e tal. Mas o Palmeiras ganhou mais uma vez categoria Ouro, porém continua dentro de casa, internamente, sendo questionado pela oposição. Ontem foi aprovada, ou foram aprovadas as contas do Palmeiras em relação a 2023. O Palmeiras teve superávit de 8 milhões de reais, receitas ultrapassando 800 milhões de reais, grande parte vindo de venda de jogadores, direitos de televisão e marketing, publicidade, mas mesmo assim uma galera da oposição questiona a Leila Pereira por conflito de interesses e por falta de transparência, tanto que uma chapa de oposição está sendo articulada para concorrer com a Leila no final desse ano, quando teremos as eleições no Palmeiras. A Leila que foi aclamada presidente na última eleição, Michele. E eu fico aqui à disposição para novos
esclarecimentos. Agora, o Corinthians ganhar medalha de ouro em gestão, o Santos também. Até porque não é só resultado em campo, mas o Corinthians, gente... passo a bola aí pra vocês. Que coisa estranha, né? Do Paulistão, porque vai que é referente ao ano passado, mas também foi ruim. Não É uma tem premiação da Federação Paulista de Futebol para os clubes aqui Do de São Paulistão. Paulo. Que jogam aqui em São Paulo, ó, divisões menores também, a No Série ano passado, A1. o Corinthians não foi bem em gestão, eu acho. Não tá sendo bem faz tempo, né, então, Michel? e esse Então ano- não era pra ganhar, né? Pelo amor de Deus, o ano passado foi ruim, o outro também foi ruim, então assim, não dá. Aí você começa a questionar a credibilidade do prêmio. Essa premiação é igual o ranking da FIFA, né? Vale de quê? Nada. Não serve pra nada, né? É que nem água de salsicha. O Silvestre ainda não foi embora não, porque tem polêmica para falar agora. Silvestre, quem você indica pro paredão do Gazeta Esportiva? É a primeira pergunta, lembrando que você está no paredão. Tem que ver quem que você vai mandar pra sair. Não, ele tá no paredão? Então tá no Tá, eu paredão. botei ele no paredão. Tá ele e o Zé. e o Zé. Então, lembrando, quem você vai pôr no paredão para disputar com vocês? E que confusão tá rolando entre Palmeiras e John Textor, hein, Silver? Pois é, eu acho que o Zé me indicou pro paredão. Muito amigo você, hein, Zé Paz? Traíra. Hoje passei informações pra ele a respeito do Caleri, que eu apurei tudo. Ele que é setorista do São Paulo. E o cara me mete no paredão. Então vai o Zé Paz também pro paredão. Eu ia colocar o Garrafa, que tá me enchendo os picuá nas últimas horas. Mas é o Zé Paz que eu indico pro paredão, tá bom? Ó, sobre essa premiação do Palmeiras, aí eu brinquei com a história do Corinthians. Brinquei, mas falei sério também. É que são muitos os critérios. O Corinthians, o apresentador lá do evento da federação, valorizou muito o futebol feminino do Corinthians. Talvez justificando a premiação, gestão ouro aí para as coisas do Corinthians em 2023. Sobre o Textor, o John Textor, um americano, empresário, que é o presidente da SAF do Botafogo, que já chorou bastante, já reclamou de arbitragem, fez dossiê mostrando, apontando erros de arbitragem contra o Botafogo, a favor do Palmeiras. Nos últimos dias, disparou a metralhadora para todos os lados, dizendo que o campeonato do ano passado teve problemas, árbitros cobrando propinas, que ele teria provas, áudios, etc e tal. Ele vai ter que comprovar isso na justiça. Em divisões inferiores também. Acabou colocando o Palmeiras no bolo, porque algo aconteceu de estranho num jogo do Palmeiras com o Fortaleza. Então o Palmeiras foi citado. Mas antes de eu falar a versão do Palmeiras, vamos relembrar o que disse no canal próprio dele, do John Textor, a respeito desta metralhadora, que aliás é uma coisa muito séria, né? Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém, para falar a verdade. Quantos e quantos casos já aconteceram de máfia do apito, loteria esportiva, manipulação de resultados, mas ele diz ter provas e deve apresentar essas provas nos próximos em até 30 dias. Mas vamos relembrar o que disse nas últimas horas o John Textor a respeito da manipulação. Ele quer abrir a caixa preta do futebol brasileiro. I don't know what the recourse is, remedies are in different parts of the world. But around the time that tape was in the hands of governing bodies, there was a match-fixing report that was also produced. I believe it was sent, and we provided evidence of this to the court already. The match-fixing report related to a game in the end of 2022. It was a Palmeiras game. There appears to be no evidence that Palmeiras was involved. It was Palmeiras Fortaleza. That evidence was sent to the CBF. I don't know who it got to at the CBF. I am not alleging that it made it out of the mailroom at the CBF. I wasn't involved. So I have match-fixing evidence that we've now looked into from prior years before Botafogo was involved. The jokers out in the world that talk about us crying, do I look like I'm crying? No. No, I'm not crying. I'm doing my best to help. Só quero lembrar que já houve caso no futebol brasileiro de árbitro que foi vendido sem saber que havia sido vendido. O dinheiro não chegou no árbitro e o árbitro não foi corrompido. O intermediário fingiu que corrompeu o árbitro e ficou com a grana. Isso já aconteceu na história do futebol brasileiro. Mas também já teve árbitro vendido. Então, o John Textor vai ter que comprovar as acusações. Ele promete mostrar as provas.
E ele citou o Palmeiras, dizendo que o Palmeiras não foi envolvido diretamente, mas o Palmeiras se sente envolvido sim, diante dessas acusações, porque o campeonato que ele questiona foi vencido pelo Palmeiras, porque ele cita o jogo do Palmeiras, porque ele já fez um dossiê a respeito de erros de arbitragem contrários ao Botafogo, favoráveis ao Palmeiras. Então o Palmeiras divulgou nota ontem, acho que foi ontem mesmo, dizendo que vai processar o John Textor nas esferas todas da justiça, na esportiva, na civil e na criminal. E como ele cita um jogo aí do Palmeiras e do Fortaleza, hoje eu tive a oportunidade de cruzar lá nesse evento da Federação Paulista com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, e o questionei a esse respeito. O time dele, afinal de contas, tá no bolo diante das acusações aí do John Textor. A resposta do Paz, vamos ouvi-la. O Textor me ligou, disse que o ponto não tem nada a ver com o Fortaleza, ele me ligou. E acho que agora ele tem que provar, né? As denúncias que ele fez são coisas fortes, são coisas graves, né? Que impactam o futebol como um todo, e a gente que trabalha com futebol não quer que o futebol tenha esse tipo de dúvida, de medo, de mácula. Então acho que ele vai aí provar e de alguma maneira, né? Ele levantou essa bola, então ele tem a responsabilidade de poder fazer com que as pessoas tenham a certeza de que o que ele está dizendo está correto. Agora ele me ligou e disse que não tem nada a ver com o Fortaleza essa questão. Bom, é isso. Michele, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, eu sigo por aqui na Academia de Futebol e vou voltar para falar um pouco mais do choque rei que ainda não acabou. Afinal de contas, hoje eu consegui entrevistar o bom samaritano que propôs a paz entre as partes, o presidente da Federação Paulista de Futebol. Muito bem, pena que as partes não vieram a público juntas para também falar sobre isso. Mas e aí, o que vocês acham dessa coisa toda que o John Textor está falando? Assim, o presidente do Botafogo tem sido irresponsável. Irresponsável. Porque se ele realmente tem alguma prova, pode ser que tenha prova, ele tem que de imediato apresentar as provas. Não entendi porque eram 3 dias para apresentar as provas, passaram para 30 dias. Quem tem as provas e quem quer ajudar o futebol, no caso, vai lá e apresenta, eu tenho essa denúncia aqui e cabe uma investigação. Não, aí ele liga para o presidente, ele cita o nome do Palmeiras, ele cita o nome do Fortaleza, mas você não está envolvido. Aí ele fala que depois, quando é pressionado, que já não é da elite do futebol, são de categorias menores e de que o árbitro envolvido tem um sotaque carioca. Quantos árbitros cariocas nós temos que apitam futebol hoje no Brasil? Muitos. E todos, na grande maioria, pais de família, não é? Você não pode jogar um negócio no ventilador, gente, assim. Quantas divisões, né? Você tá jogando, quanta gente você está jogando no bolo? Eu não quero ser tão irresponsável com ele, mas ele já vai ganhar o troféu Gato Fogueteiro. Né? E assim, o Gato Fogueteiro parou com o Sampaoli, sumiu do mapa, eu vou dar o troféu Gato Fogueteiro para o presidente do Botafogo, que ele tem que olhar para o umbigo dele, até que ele possa realmente provar, que se ele tem as provas que ele apresente, olhar para o umbigo dele e admitir que o Botafogo foi totalmente incompetente e perdeu o campeonato dentro de campo, até que se prove o contrário. Perdeu, vai dizer que por causa de uma partida, aquela partida contra o Palmeiras, quantas partidas do Botafogo deve ter sido ajudado no campeonato? Porque você um dia é prejudicado, no outro você é ajudado. Isso é normal dentro do futebol. Agora, se ele tem provas, ele tem que apresentá-las de forma imediata. Então, ele vem lá, dos Estados Unidos, né? Ele é americano. Ele vem lá dos Estados Unidos aqui e começa a envolver mexer com todo o futebol, não apresenta absolutamente nada e estamos todo mundo batendo palma para maluco. Eu não vou me alongar muito, o Garrafa está coberto de razão, concordo com ele. Agora, se o John Textor não conseguir apresentar essas provas, aí a gente vai ter que ver o que vai ser feito com esse rapaz. Porque você vir aqui falar um monte de coisa e não provar... Gente, ele tá falando coisas seríssimas. Manipulação de jogos importantes, jogos grandes. Então, se não provar, eu acho que o John Textor vai ter que se entender com a justiça. Vai ter que andar de skate, né? Porque ele andava de skate na juventude. Ele falou um monte de bobagem, depois foi andar de skate. Né? Esse é o presidente do Botafogo, uma instituição que já teve, né, Garrincha como sua maior estrela, teve um time tão valoroso quanto o do Santos, agora com o presidente Gato Fogueteiro, que chega por aqui, perde um título como perdeu, não sabe perder, é um péssimo perdedor, essa é a grande verdade. Tem que ter prova, E quando ele fala, o problema, toda essa minha indignação com o presidente do Botafogo, não é porque ele está fazendo uma denúncia, que se ele tem uma denúncia, que mas prova. Que bom, mas parece que ele não prova absolutamente nada, ele não fala coisa com coisa. Aí ele liga pro presidente do Botafogo, e quem é o dono do mundo, ele? Não, você sabe quem é, eu sei, mas não vou te falar, parecendo criança.
Que palhaçada é essa? O Botafogo foi prejudicado, outros clubes são prejudicados. É normal, a arbitragem ela é ruim. Ela é ruim. Pra todo mundo. Para todo mundo. Um dia você é prejudicado no outro clube. Agora, o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro por incompetência. Uma incompetência gigantesca. Sem dúvida, um campeonato que estava ganho, integrante estava quase Zé, 20 pontos na frente. Você lembra? O integrante da... Foi o João Martins, não foi? Que falou que tinha um esquema pro Palmeiras. João Martins. Lembra? No Brasileiro do ano passado. Na rodada seguinte, Palmeiras e Flamengo. Né? Flamengo são os grandes rivais. A arbitragem deixou de dar um pênalti claríssimo para o Flamengo, que todo mundo viu, palmeirenses e flamenguistas viram que foi pênalti. Por quê? Porque a arbitragem erra para os dois lados. Sim. Ou seja, não há esquema. Né? Se há, então, que o gato fogueteiro mostre. Hora do Corinthians no Gazeta Esportiva. Salazar está na redação. Olha, Salazar, é o seguinte, o voto do Silvestre para o paredão não valeu, porque ele não sabe brincar. O José Paes já estava no paredão. Ele vai votar ainda na volta. Então, Salazar, você ganhou a oportunidade de colocar alguém no paredão da nossa Central de Esportes, com as informações aí também. E depois, Salazar, você traz as informações do time que está na quinta encara o São Bernardo, o Coringão, tá? Pela segunda fase da Copa do Brasil. Mas primeiro você fala do paredão. E o professor Antônio Oliveira tem força máxima para esse duelo, eu quero saber de você. Então bora lá que é uma terça-feira do paredão, Salazar. Olha, você quer me complicar mais do que o Corinthians, né, Michele? Me pegou de surpresa com essa. Quem que eu coloco no paredão? Não sei, eu posso responder na próxima entrada? Preciso pensar melhor. Posso? Não responder? pode, não pode. Não posso? Você tá no confessionário, é agora. Você tem 10 segundos para falar e justificar o seu voto. Que isso, cara? Eu vou colocar o Alexandre Silvestre. Pronto. Silvestre. Paredão. Ele já tá no paredão. Pô, ele já tá no paredão. No paredão, você vai estar o Silvestre e o José Paes. Quem é o terceiro nome do paredão, Salazar? O Garrafa, então, ué. Pô, pra pôr o Garrafa. lógico. O Garrafa, quem que se dá melhor com José Paes e Silvestre? Eu tô levando uma boa companhia pros dois, os três se dão bem, vão tomar uma cervejinha, resenhar ali, tá vendo? Tô ajudando os amigos, tô ajudando a resenha ali. Vai pro paredão, Garrafa, vai em paz. Vou pegar toda a mochila, pode, né? Vou pegar toda a mochila do Salazar, vou jogar lá na Paulista. Vai ser o tal de voar. Beleza, Salazar. Marmita. Vai voar marmita. Paredão triplo, beleza. Depois vai ter um bate-volta. Vai Alguém vai se travar livrar. Vamos fazer a prova bate-volta, hein? Cabe mais um ainda no paredão pra ter o bate-volta. É verdade, Por cabe quê? mais De um. 3 o paredão, não é de 2? Mais? Não, Quatro tem o 3. bate-volta. Agora é três. 4 tem o pra botar bate-volta. Então vamos por 4 hoje. Vai, Salazar, as informações do Coringão. Vamos lá, Michele, vamos lá. O Corinthians na quinta-feira, 8 horas da noite, vai voltar ao estádio 1º de maio, né? O Corinthians já jogou lá 2 vezes esse ano, não ganhou nenhum dos 2 jogos e agora precisa, né? Pega o São Bernardo e atenção, hein? O São Bernardo, ele foi eliminado do Paulistão, assim como o Corinthians, mas ele fez 7 pontos a mais do que o Corinthians, vem de 3 vitórias seguidas, tem o Márcio Zanardi, que o Corinthians tanto queria como técnico, vai jogar em casa, o empate leva para os pênaltis, ou seja, a missão do Corinthians não é nada fácil. O Antônio Oliveira, como você disse, você falou em força máxima, não é bem força máxima. O Fausto Vera ainda está no DM por causa de uma dor no pé, teve uma evolução nos tratamentos do Coronado, do Palácios, do Paulinho, mas os 3 também seguem fora, então aí estão pelo menos 4 desfalques para o Antônio Oliveira para essa partida, mas claro, vai poder contar aí com o retorno de Yuri Alberto, de Pedro Raul, todo mundo que ficou de fora e foi poupado da partida agora contra o Água Santa no final de semana. E é isso, Michele, Corinthians preparado, ainda em evolução com esses jogadores, mas se preparando ali para esse duelo importantíssimo pela segunda fase da Copa do Brasil. Como eu disse, é jogo único, é jogo de mata. E se o Corinthians se classificar, ele além de garantir a permanência na Copa do Brasil, ele garante no bolso, ó, 4 milhões de reais. Tá certo, Michele? Jogo importantíssimo, eu vou passar a bola para vocês, ó. Vou deixar um spoiler. Segura aí que quando eu voltar, eu vou ter novidade. E não é o que eu tinha combinado com o diretor, hein, diretor? É outra coisa, tem novidade no Corinthians importante. Daqui a pouco eu volto. Nossa, o diretor deve estar felizão com essa notícia. Vai te
mandar pro paredão. Vai hein? pro paredão. Eu vou até Você vai mudar, combinou com o diretor, ele é vingativo. Eu hein? não faria né? nunca É o Boninho, isso. Nosso né? Boninho É o aqui. nosso Eu Boninho. nunca faria isso. eu Você tem que também fazer o não. combinado com o Fini, é o combinado. Nossa, fazer... Ele desafiou ao Ele vivo. desafiou o diretor, é paredão direto. Eu acho que é paredão. Isso aí é perder Ele- estaleque ele e tudo. Ele acabou de atender o Big Fone, não Atendeu. foi? O diretor falou que ele não vai nem volta só voltar amanhã. hoje. Bom, Mas isto colocado, o negócio o é o seguinte... Corinthians ganha do São Bernardo ou não ganha? Não, não dá pra saber, Michele. Essa pergunta é mais difícil do que escolher alguém pra mandar pro paredão. É verdade. Porque assim, né? Primeiro que esse regulamento da Copa do Brasil, primeira e segunda fase, eu discordo completamente. Há um desequilíbrio muito grande. Já na primeira fase, você manda, teoricamente, o maior na casa do menor, já dá uma vitória pro maior, dá vantagem do empate pra ele. Sim. Agora, nesse outro confronto, por sorteio, não por nenhum critério, você leva o jogo pra casa do adversário. Você vai ter que disputar o jogo na casa do adversário e não tem vantagem nenhuma. Não, empate né? é pênalti. Mas, de qualquer forma, o regulamento está aí. Eu não gosto desse tipo de regulamento, porque não há uma igualdade na competição. O Corinthians tem um adversário muito difícil pela frente, como o Salazar bem falou, é um time ajeitado, pelo que a gente viu no Campeonato Paulista, quase se classificou à próxima fase. Vem o Zanardi fazendo um belo trabalho e o Corinthians está no processo de remontagem. É verdade que na mão do Tonhão da Fiel, do Antônio Oliveira, o Corinthians vai encontrando o seu caminho. O aproveitamento dele é de quase 70%. E se não fosse ele, o Corinthians corria risco, inclusive, de rebaixamento Mas qual no que campeonato. você acha que, justamente essa pergunta, qual que é a dificuldade do Corinthians contra o São Bernardo, gente? Poxa, é o Corinthians, pega a folha de pagamento do Corinthians, pega a folha de pagamento do São Mas Bernardo. é complicado, Não, mas Michele. A Michele- folha de Gente, pagamento não vai entrar não em pode campo. ter essa, o Corinthians Porque não o pode Anto- ter essa dúvida. Michele, porque vai o Antônio quando entrar em Oliveira, campo. ele tá ainda... O Corinthians Com não tem, respeito o Corinthians ao não tem um São padrão. Bernardo. O Corinthians não tem um time definido. Pô, ainda não tem um Não, padrão? Não tem, Tá não treinando tem. aí um tempão. São 5, 6 jogos, Ô, Michele, o São 5, Bernardo, 6 jogos. com a pontuação que ele fez no grupo D, que era o grupo do São Paulo, ele Sim. se classificaria em qualquer outro grupo. Sim. No A, no B, no C, só É não se que- classificou no São Paulo porque os times lá começaram a fazer 20, 21 pontos e ele não foi pra frente. Mas eu não consigo imaginar o Corinthians não avançando diante do São Bernardo. Ué, mas como é que você não A consegue questão é o imaginar? tamanho do E você Corinthians. consegue imaginar o Corinthians fora da classificação do Campeonato Paulista na primeira fase? Também não. Então, se isso aconteceu no Campeonato Paulista, não será surpresa se Claro. acontecer. Não Eu- tô dizendo Futebol é não tô dizendo que imprevisível. vai acontecer, Michele. Eu quero dizer é que num processo normal, Corinthians e São Bernardo, quem passa? Passa o Corinthians. Eu quero dizer é que não é simples assim. Não, vai ser um jogo Um jogo dificílimo, muito equilibrado. dificílimo. O Corinthians tem time, tem peças individuais melhores que o São Bernardo, mas a pressão que está no Corinthians hoje, a bagunça, falta de pagamento, todo esse problema político, o Corinthians está uma efervescência. E se o Corinthians não perder, ele mergulha numa crise. É o jogo mais importante do Corinthians na temporada. Com certeza. Domingo eu disse no mês, o Corinthians tem uma decisão de campeonato na É quinta. isso. É decisão. É isso. Esse é o jogo. É o jogo, e eu não vou perguntar aqui pra eles, mas assim, o que eu digo é o tamanho, pelo tamanho, que a gente sabe aqui dá o time do Corinthians. A gente sabe de cor o time do São Bernardo? Não. Então, assim, é obrigação do Corinthians passar. A pressão é em cima do total, em E cima do total Corinthians. em cima do Corinthians. Assim, se não fizer isso esse ano, E outra, mais um detalhe. Corinthians e São Bernardo jogaram no Campeonato Paulista. Primeira fase, quem ganhou? São São Bernardo. Bernardo, sim, mas Não, agora é outro contexto, né? agora tá é bom. outro treinador, mata-mata, agora não tem desculpa Você não. está outro normalizando. contexto. O Corinthians não pode normalizar assim como você tem Não, normalizado eu o tô seu Vasco da Gama. Não, Se mas é um começar a outro se acostumar a contexto, perder para você São joga- Bernardo, não é para Novo acostumar a Horizontino, perder. tomar É de 5 do como Bahia em a casa. cabeça do jogador nesse jogo é O corintiano não está outra. acostumado É a tomar de outra. 5 do Bahia É em casa, outra. perder para o Novo Horizontino na Arena, perder para Ponte Preta, com todo respeito a esses times, ser eliminado do São Bernardo, entendeu? Então a coisa não está boa, a cobrança tem que ser Não, forte. claro que não Se tá o senhor boa. está normalizando, Normalizar. eu lamento pelo seu Vasco da Agora, Gama. agora acho é que um o jogo que Paulista- o mental do jogador é outro, é um jogo eliminatório. E o seguinte, o Paulista, você teve até a desculpa de, tá chegando uma nova gestão, tá saindo muita gente, uma confusão acontecendo lá. Agora já não tem, já tem os jogadores, já tem os reforços, já tem o técnico e aí Está é em evolução. Corinthians, aí é O sinal bom Corinthians. que está em evolução, Michele. Desculpa a hora, que horas são? 18h33. Eu tô te mandando paredão. Chegou a hora de acelerar pelas pistas com ele, Rodrigo França e o Momento Velocidade. Momento Velocidade. Uau, Toyota aqui com a gente, muito boa noite, Rodrigo França, sempre bom ter você aqui conosco, nosso especialista em motor, em velocidade, em Fórmula 1, Fórmula Truck, tudo que tem roda é o Rodrigo. E a Fórmula 1 tá pegando fogo nos bastidores, Rô. Exatamente, boa noite Michele, Garrafa, Zé Paz, todo mundo que está Alô, assistindo. Rodrigão. Isso mesmo, eu estava lá em Jeddah, na Arábia Saudita, peguei o voo, consegui a tempo de chegar aqui no programa de hoje.
Fui cobrir a prova desse fim de semana e foi até difícil, Michele, resumir tantas notícias fora das pistas. Isso porque no resultado não teve nenhuma novidade, né? Vitória de Max Verstappen com dobradinha da Red Bull. Mas a equipe está passando por uma forte turbulência nos bastidores. Está parecendo o Corinthians aí, viu? Com disputa de poder entre o atual chefe de equipe, o Christian Horner, e o consultor Helmut Marko, que é aliado da família Verstappen. Então, outro destaque na Arábia Saudita foi a estreia do mais jovem piloto da história da Ferrari, o Oliver Behrman, com apenas 18 anos. Ai, que Só 18 lindo anos, ele. o menino aí. Ele foi o 7º colocado, substituindo o Carlos Sainz, e foi muito bem. E quem também brilhou lá em Jeddah foi o Enzo Fittipaldi, que venceu a Fórmula 2 de forma incrível, com direito à ultrapassagem dupla, homenageou o tio-avô dele, né, que recentemente faleceu, o Wilsinho. Então foi muito legal essa cobertura. Rapidinho, Rô, essa confusão que tá dando lá, é do Horner, é que ele traiu a Spice Girl? Exatamente, Michele. Não, a Michele tá sabendo. Mas é porque, na verdade, o que tá acontecendo A Gary Não, Horner. tá acontecendo a disputa de poder. Como o Como dono ele da Red Bull fez morreu ano passado, então ficou um vácuo de poder na equipe. Então aí o Christian Horner queria puxar a equipe para ele e o Helmut Marko e o Verstappen queriam puxar para ele. E agora? Vazaram essa informação do Horner justamente para desestabilizar o ambiente. Mas ele continua lá. Continua lá. E ela mas apareceu assim, do lado dele. continua até hoje, viu, Michele? Amanhã pode ser que já mude o resultado. Então Entendi. tá pegando fogo mesmo. Aqui no Brasil, o fim de semana vai ser de muita velocidade. Aqui em São Paulo tem Fórmula E no sábado, lá no Anhembi. E em Campo Grande, a Copa Truck abre a temporada. E quem defende o título é o Felipe Giafone. Fala, Rodrigo, é isso mesmo. Esse fim de semana tem Copa Truck em Campo Grande. Então estou muito animado aí, tentar defender o título esse ano. É sempre mais difícil, fomos campeões do ano passado e vamos com o caminhão híbrido de novo para esse ano. Algumas modificações, algumas novidades, mas muito animado para tentar defender o título e eu conto com a torcida de vocês. Valeu, um abraço. Um abraço. Boa sorte, Felipe, que tem um caminhão híbrido, né? Vai disputar novamente o título. E outro campeonato que começa agora, em 2024, é a Copa Shell HB20. E o Wagner Pontes foi destaque no último fim de semana na Porsche Cup em Goiânia. E agora ele vai acelerar de novo, só que dessa vez de HB20. Esse ano o desafio será em jornada dupla, né? Tanto pela Copa Shell HB20, como também pela Porsche Cup, na categoria Challenge, a qual nós já estreamos agora no último final de semana lá no circuito de Goiânia. Uma estreia, podemos dizer, bastante positiva, o que nos coloca, pelo menos nesse iniciozinho aqui do campeonato, na vice-liderança. Esse final de semana estrearemos aqui na Copa Shell HB20, aqui em Campo Grande. A expectativa de muito aprendizado aí ao longo do ano, defendendo as cores aí mais uma vez da D4U. Valeu, Wagner. Boa sorte também. E ainda tem NASCAR Brasil e Copa São Paulo de kart, Michele. Inclusive, vocês devem ter visto antes do Mesa Redonda, lá no nosso reality show, que teve vitória minha e do Léo Reis na Copa São Paulo. Tá pensando o quê? Olha lá. Pois é. Mas vocês acham que eu só ganhei a corrida porque eu tive dicas dos pilotos, né? Eu acho. E você também pode ter dicas Largou de na pilotos frente. profissionais lá no GR Day. Como explica o Daniel Grespan, que é líder do projeto Toyota Gazoo Racing no Brasil. Vamos ver. Ó, que legal. O Gazoo Day, ele é parte da experiência que a Gazoo quer proporcionar para o nosso cliente. A gente sempre falou desde o princípio que a gente não está aqui só para vender um carro, e sim para proporcionar uma experiência diferente. E não tem como a gente aliar isso se a gente não tiver os protagonistas corretos. Então os pilotos estão aqui hoje num autódromo maravilhoso como o Velocitar, com a nossa estrela aqui, que é o GR Corolla. E é para realmente o cliente que comprou o GR Corolla poder estar na pista recebendo as dicas. É isso mesmo, Michele. Então você pode ir lá dirigir o carro, os pilotos profissionais dando as dicas, como eu, né? Tive a dica do Léo Reis, ganhei a corrida, então foi muito legal. A matéria completa vai ao ar nesse domingo, 8h25, aqui na TV Gazeta, Michele. Show, Rodrigo! E a gente tá no Big Brother aqui da Gazeta. Atenção, Rodrigo, tá no paredão o Silvestre, o José Paz e o Garrafa. Se eu voltar, me aguarde, hein? Quem é o quarto elemento que você coloca no paredão, Rodrigo França? Michele, como na Fórmula 1 não tem emoção, todo mundo sabe que o Verstappen ganha, eu vou pôr na emoção. Michele Janela. Que isso? Agora, Michele Janela. Que isso?
Pode parar. Acho que é sério. Não, Michele, você é minha amiga, mas é um jogo isso aqui. É um a gente jogo. tem que, né? É a um gente tem jogo. você é pessoa forte, tem que ir no paredão. Que isso, Rodrigão? É um camarote. É um camarote contra os pipoca. Camarote. Nós estamos no paredão. Você é Nós o estamos camarote. no paredão. Falei Você que tá ia no paredão, surpreender. tá? Eu tô. Então, Nós temos estamos 3 no paredão. E o Silvestre? Emparedado que Silvestre. Ô, paredão bom esse. Mas a Beijo, Michele Rô, obrigada. Michele é camarote. Rodei. Esse paredão é muito bom. Mas, ó, Com o Silvestre. vocês falaram aí que na Fórmula lá tem gente que... Uma Opa! confusão, um bafão. E a Ana Hickman assumiu hoje nas O redes Edu sociais. Beijão. Beijando. Opa, Nossa, que já que é, beleza. né, hoje já tá A eclético fila o programa, anda, né? a fila anda. É Você isso vê, aí, rapaz? tem que buscar Agora precisa ver a felicidade. rede social do ex dela, que vai vir bombando, hein? Ele tá fazendo uma vaquinha, parece que arrecadou um dinheiro aí pra pagar as contas. Ó, o evento que o Silvestre acompanhou, esse programa é muito louco. O evento que o Silvestre acompanhou mais Não fale cedo não, na se Federação Paulista de Futebol também marcou mais uma tentativa de normalizar as relações entre dirigentes de Palmeiras e São Paulo. Né, aquela coisa, mamãe, senta aqui, filhinho, vamos, né, dar o dedinho e tal. O clima azedou de vez depois do último Choque Rei, você sabe. Mas aí, né, Silver, você tá no paredão, junto com nós. Os mais legais estão no paredão, a verdade é essa. E aí, Silver? Esse paredão vai ser polêmico, hein? Ô, louco, vai parar o Brasil. Michele, e o Choque Rei não acabou. É uma briga histórica entre São Paulo e Palmeiras a partir dos anos 40, Segunda Guerra Mundial, e aí vários e vários capítulos. Só que já faz muito tempo, né, pessoal? E aí a briga deveria ficar restrita dentro de campo, extrapolou de novo as 4 linhas no último jogo, aí ainda na fase de grupos, no Morumbis, fecharam a sala de imprensa pro Abel não dar entrevista. Aí o Belmonte, que chamou o Abel de Portuga de M3 pontinho, é persona não grata. Quem entrou no meio do processo? O padre, o bom samaritano, presidente da federação, Reinaldo Carneiro, que juntou as partes, segunda-feira pela manhã, foi isso, né? Foi segunda-feira pela manhã, ou num desses dias, agora é tanto dia, eu tô ficando perdido no tempo e no espaço. Mas recentemente juntou os dois lá na federação numa manhã, botou os dois para conversarem, ficou estipulado que no próximo Choque Rei haverá um comprometimento de ambas as partes, com o envolvimento da Federação Paulista, e foi mais ou menos essa pergunta que eu fiz para o presidente. Foi você que propôs a paz? Estamos em regime de paz? Levantaram uma bandeira branca? Ou mais ou menos? A resposta do Reinaldo, vejam. Eu não tive nenhum mérito nessa relação dos dois, que pessoalmente é antiga e que há um respeito entre eles, cada um defendendo a sua instituição, seus torcedores, seu time. Foi um bate-papo agradável, em altíssimo nível, como tem sido conduzidos os presidentes de clubes do futebol de São Paulo. Você reconhece que ambos os lados passaram um pouco do ponto, São Paulo por trancar a sala de imprensa lá do Morumbis e a Leila por considerar dirigente, persona não grata no Allianz Parque? Eu acho que todos nós, a federação e os dois clubes, podíamos ter entregado melhor. A federação poderia ter entregado uma arbitragem melhor, o São Paulo e o Palmeiras poderiam ter entregado algo melhor, no quesito disciplina, no quesito respeito mútuo e fair play. Nós todos ficamos devendo. Eu tenho consciência disso e nós vamos trabalhar muito internamente para que a gente erre menos. E só para reforçar que uma pessoa do São Paulo pediu para eu endossar isso, ó. O São Paulo aplicou a lei da reciprocidade, porque lá nunca ofereceram a sala de imprensa, a não ser uma vez quando o Abel não deu entrevista. Aí o São Paulo decidiu fechar a porta. Aí ficou essa briguinha, né? Mas todo mundo já conhece a briguinha. E a minha proposta: vamos colocar os dois presidentes para falar numa entrevista coletiva, os dois técnicos de repente na mesma bancada, porque poderemos ter aí no Campeonato Paulista aí num cruzamento em semifinal ou em final, com 2 jogos, São Paulo e Palmeiras, hein? Vamos reduzir a animosidade? A guerra é no campo. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo, Silver. Por mais que o presidente da federação tenha promovido esse encontro, que os dirigentes tenham falado, né, tudo que foi dito nessa reunião, eu acho que se encerra quando a bola rolar novamente no São Paulo e Palmeiras. De fato. A rivalidade está acirrada, não é? Lamento que ela passou de dentro para fora do campo, isso não é legal, mas ela está acirrada. Tá. Isso contaminou também jogadores, já vem lá de trás aquela história do Abel com o Caleri. Enfim, esse é um ingrediente, é meio que uma granada sem pino para uma semifinal,
ou por uma decisão em 2 partidas entre São Paulo e Palmeiras. Você entende que hoje é a maior rivalidade do estado? Hoje sim. São Paulo e Palmeiras, né? Hoje sim. E eu acho que o Reinaldo ele é um grande político, né? Então No aspecto de a federação também tem culpa. Zé, desculpa, no aspecto de competitividade, tá? Sim, claro. Porque rivalidade, para mim, a maior rivalidade do estado de São Paulo é Corinthians e Palmeiras. Por isso que eu te perguntei, nesse Mas momento. hoje, na competitividade, claro, o Corinthians não está disputando absolutamente nada. Eu não sei. Quando o Corinthians empatou com o Palmeiras, foi praticamente uma vitória. Aquilo lá deu uma mudança de... Mas eu tava achando que no momento é São Paulo e Palmeiras. Mas claro. assim, Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras. É o que o Garrafa disse. Historicamente, a maior é Corinthians e Palmeiras. Mas no momento com pelos decisões confrontos. de Copa do Brasil, até o pós-jogo, gente. Corinthians e Palmeiras, todo mundo fica falando os ânimos estão super afinados. Mas esse São Paulo e Palmeiras não acabou ainda. Estão todo mundo falando e já projetando esse encontro. Os dirigentes ficaram tudo doidos, mas gritando. É a rivalidade do momento, sim. Bom, eu vou aproveitar que o José Paz está aqui na bancada para atualizar as notícias do São Paulo, né, Zé? Eu e toda a torcida tricolor queremos saber uma coisa. O Caleri vai para o jogo domingo contra o Novo Horizontino ou não vai? Vai ser dúvida, Michele, até momentos antes da Sério? partida, acredito que sim. O Caleri ele teve um problema no cisto de Baker. Como é que é? Cisto de Baker. O que é isso? É um cisto que fica atrás da perna, perto do joelho, aqui, atrás do joelho. É bom às vezes a gente É não uma saber, bolsinha. né, que tem. Quando descobre que tem é porque deu problema. E aí o que aconteceu? Isso rompeu. Como? Rompeu. Ele tomou uma pancada no jogo contra o Ituano, rompeu, inflamou, é uma dor muito grande. Mas assim, conversando com as pessoas, médicos e tal, não é uma coisa muito grave. Atrás do joelho? Atrás do joelho. Então, assim, causa muita dor, fica inflamado, mas ele já está em tratamento lá no CCT da Barra Funda, vai ser reavaliado diariamente. E aquilo, vai ser dúvida até o dia do jogo contra o Novo Horizontino. Lembrando que o São Paulo agora tem a opção do André Silva, que foi contratado recentemente, e o Juan para fazer as vezes de atacante ali. Então, assim, o torcedor São Paulino está muito aflito, com razão, porque o Caleri é um dos principais jogadores do time hoje, do elenco do São Paulo, e se não jogar, vai fazer uma falta danada, mesmo sendo contra o Novo Horizontino, que a gente respeita demais. É um time pequeno aqui do estado de São Paulo, mas fez uma campanha excelente e quase terminou em primeiro desse grupo aí do São Paulo, Garrafa. Com todo respeito, os jogadores que estão na suplência do Caleri não estão no mesmo nível que ele. Não. Então faz realmente uma falta muito grande. Da mesma forma que eu disse que o Corinthians entra pressionado com o São Bernardo, não tenha nenhuma dúvida que o São Paulo entra para dar uma resposta em casa, é verdade, né? Daquilo que ele apresentou ou não apresentou contra o Ituano no final de semana. E quem está pressionado é o Carpini, porque tem que mostrar trabalho, mostrar repertório. Porque Michele, foi na bacia das almas. Se tivesse sido eliminado, olha, o clima não ia ficar legal para o Carpini lá no São Paulo, não. E o diretor acabou de me informar aqui, pelo ponto, que o Belmonte, Carlos Belmonte, pediu desculpas por chamar o Abel de português de M, 3 pontinhos. Exatamente. Que legal. O Belmonte é um cara, gente boa demais da conta, cabeça quente. Eu não vi xenofobia. Veio da imprensa, né? Não vi A gente consegue pôr o vídeo, diretor? A gente vai correr para ver se coloca o vídeo para vocês verem. Porque ontem, mas sabe o que eu acho legal? A gente falou aqui no Gazeta Esportiva. Pô, Belmonte, pede desculpa, sabe? Esfria a cabeça. Esfria a cabeça. Fala que, poxa, que você também deve ser descendente português. Todo mundo tem o sangue lusitano nas veias. Eles que vieram colonizar nós aqui. Então, assim, pede desculpas, poxa. Na verdade, eu entendi que naquele episódio ali, o Belmonte, com todo respeito e respeito à interpretação de cada um, o Belmonte não quis atacar em nenhum momento os portugueses, sei, né? Mas tem que deixar a ira dele era contra o Abel, que é português. Aí ele queria falar que o Abel era um M. E aí, como o Abel era português, ele colocou. Falar, juiz dele. É isso, seu filho, né? Do então eu, assim, conhecendo o Belmonte, não vi nem a tendência de ato xenofóbico. Ele errou e pediu desculpa agora. Pediu desculpa. Demorou, quantos dias demorou? Demorou. Mas é que esse clássico ainda não acabou, né, O clássico não acabou, tá no clássico ainda. Tá no clássico. Tá no clássico. Bom, é o seguinte, o importante, gente, às vezes é deixar claro o que a gente quis dizer também. Isso é o mais importante. Isso, é isso. Entendeu? Isso é o mais importante. Deixar, assim, deixa em pratos limpos, porque senão, às vezes você fala uma coisa. E pelo WhatsApp, então, que às vezes você manda uma mensagem, ela chega truncada, a pessoa entende outra coisa. Porque no passado, Michele, quando tinha essas tretas lá no saguão, a imprensa tinha acesso. Logo depois o cara xingava, passava 15 minutos, a gente tava na porta, por exemplo, do Belmonte. Exato. O repórter tinha acesso. Ficava de plantão, esperando o Belmonte sair. Belmonte, pô, você xingou o Abel disso. Todo mundo. Aí sabe o que ele fala na hora? Pô, tava de cabeça quente, a coisa se resolvia. Hoje tá tudo gourmetizado, tudo enlatado, é tudo através de rede social. Hoje a guerra da nota social. Né? Aí fica todo mundo com nota, é o que você tá falando. A assessoria gravou ali, 3
cansamos de fazer, em época de rádio, né? A gente colocava os desafetos na escuta do rádio. Os dois? Os dois, e eles se resolviam no ar, era muito mais simples. Mas hoje há um problema, assim, ninguém quer conversar com a imprensa, e conversar com a imprensa, deixar de conversar com a imprensa é deixar de conversar com o seu próprio público, com o seu torcedor, é a minha opinião. Eu acho que acaba fomentando mais confusão. Claro, você abre possibilidade para especulação. Abre possibilidade. Mas hoje eles esperam para postar nas redes sociais uma nota, um vídeo, aí aquilo vai passando. O Everton. Não é legal. O Everton, o André Galvão esteve aqui com a gente no Mesa Redonda domingo, a gente foi jantar e conversando, surgiu o assunto do Everton. E o Galvão falou que uma pergunta que será feita ao Everton, e terá que ser feita ao Everton daqui um mêis, quando ele aparecer na próxima coletiva, é lá por que ele tirou a mão no lance do Corinthians. Meu Deus, olha isso. Olha só daqui 4 meses está o Everton. É uma pergunta que já cabe. vai ter errado de novo ou não, já vai ter acertado de novo. Se ele fosse pra seleção, iam perguntar porque não é nada que recrimine o grande goleiro do Palmeiras, mas os caras não conversam com ninguém sabe o que aconteceu no lance. E é um lance de Corinthians e Palmeiras, naquele jogo extraordinário, então vai ter que falar. Vem cá, Salazar. De volta, falar dos bastidores do Timão, que estão fervendo e você não combinou com o diretor? É isso mesmo? Que turbulência toda é essa, Salazar? Michele, lembra outro dia que você falou, olha, um dia no Corinthians são 1000 dias na vida real de todo mundo, né? Às vezes não precisa dar um dia, às vezes alguns minutos, né? Mudou tudo, Michele. Mas vamos falar de bastidores do Corinthians. O assunto não mudou, bastidores do Corinthians, mas a informação que vem agora é a seguinte. O Corinthians iniciou hoje o processo de quitação das dívidas com o atual elenco. A informação que a gente conseguiu aqui, eu, junto com o Yuri Medeiros, que está aqui na redação me ajudando com essa apuração, é a seguinte. O Corinthians iniciou hoje, pagou hoje aos jogadores tudo que tinha de pendência, CLT, direito de imagem, impostos, enfim, tudo que tinha de pendências com esse atual elenco referente a 2023, ao ano passado. E a promessa é de que amanhã o Corinthians vai concluir esses pagamentos com as pendências referentes a 2024. O Corinthians espera, então, até amanhã, terminar e concluir todas as pendências de salário, imagem, luva, enfim, todas as pendências com o atual elenco. Atenção, quem não está no elenco não recebeu e nem deve receber. Estou falando de casos de Gil, Renato Augusto, Giuliano, Matias Rojas, estes não receberam. A diretoria está entrando em dia ali, se comprometendo a deixar tudo em dia com quem está no elenco nesse momento. E a informação que a gente tem é que a origem desse dinheiro vem da venda do Moscardo. O Corinthians, desde a venda do Moscardo, está tentando antecipar esse valor total, né? O Corinthians não receberia a grana numa parcela só, não seria um pagamento à vista do PSG, mas aí o Corinthians faz o que todo mundo faz, ele vai lá num fundo europeu, antecipa, e aí o PSG paga para esse fundo, o Corinthians paga uma taxa para esse fundo e antecipa esse valor. Então o Moscardo, que foi vendido ali mais ou menos por 107 milhões de reais, o Corinthians tinha direito a mais ou menos 99 milhões, pagou uma taxa ali de cerca de 9 milhões, pegou 90 milhões numa bagatela só e está resolvendo essas pendências para, pelo menos com este elenco, ficar tudo em dia, tudo bonitinho. Então tá aí, informação de última hora. Eu estava aqui no celular agora para entrar no ar e passar isso aqui para vocês. Tá certo? Tá bom assim, diretor? E aí, tá bom, diretor? Você gostou da informação? Tá bom, ele falou. Tá bravo. É o tal cobertor curto, né? O Corinthians recebe uma grana, começa a pagar a quem deve. E, obviamente, tendo uma decisão de forma inteligente, já que não dá pra pagar todo mundo, vai pagar os caras que estão lá. Paga quem pode. Mas tem que pagar também os que não estão, né? Não tô dizendo que mas você não tem dinheiro pra pagar todo mundo. Então quer dizer, eles vão ser punidos porque saíram do clube? Presta atenção. Tem que pagar os homens, Eu não tô dizendo que não tem que pagar. Se você não tem dinheiro pra pagar todo mundo, você acha que vai pagar os caras que estão... É óbvio. Vai pagar os caras que estão lá. Os caras que podem piorar a tua vida não ainda mais. É natural. Tem que pagar todo mundo. Tem que pagar todo mundo. É o cobertor curto que eu disse. Tem que pagar todo mundo. Como chegou pouca grana, não dá pra pagar todo mundo, vou pagar os caras que vão entrar em campo já na próxima quinta-feira, que podem trazer mais recursos. Porque se o Corinthians ganha, entra dinheiro em caixa. Imagina se paga para os caras que saíram, para algum empresário e não paga para a boleirada. E outra coisa, só uma última. Fala. Pagou de 2023, né? 23. Já tem 3 meses, tudo atrasado. E ó, deixa eu te falar. Janeiro, fevereiro e março. Que loucura que é o Corinthians. E é esse o clube que está recebendo o prêmio de gestão? E acabou, gente. Mas tá recebendo dali para pagar. Também tem de dívida. Claro também que não tem, paga mas não recebeu o prêmio. É o que eu tô falando. Quem recebeu o prêmio foi o Corinthians.
Como que pode? E o Palmeiras não recebeu de melhor Recebeu o gestão? prêmio. Pô, Mas empate técnico, os dois? Não, um monte de gente recebeu. É isso que eu tô falando. Que é isso, esse prêmio, prêmio? pô, não Não dá. vale nada. Gente, esquece o prêmio, Se eu fosse dar um de melhor gestão, por esse início de ano, sabe por quem eu daria? Quem? O Santos. Perfeito. Eu acho que o dá, Marcelo Michele. Teixeira fez a melhor gestão aí, nas contratações. Mas é e muito onde pouco tá pra você chegando. avaliar e já Esquece dar um esse prêmio. prêmio. Esqueçam esse prêmio. Esquece esse prêmio. Tem que ser o Bragantino, tem que ser o troféu Palmeiras. Joinha, troféu Joinha. Isso, esqueçam esse prêmio. Não vamos perder não, tempo. não, Não vamos perder tempo. É que com o esse Corinthians prêmio. tá pegando Não. dinheiro Troféu daqui Joinha. pra pagar aqui do ano passado, aí esses aqui a gente Quer não vai conversar de pagar. outra Aí coisa? quer ganhar prêmio. Você quer falar da gente. Ana Hickman, que assumiu o relacionamento? É melhor que o Já prêmio. falamos. Você tá Mas não chateado dá. com isso? Não, mas Eu que senti, o eu senti prêmio uma- não faz nenhum sentido falar Eles desse passaram, prêmio. que tinham passado Natal, Réveillon juntos, né? Eu De falei, fome, de fome ela É não vai. amor antigo, De né? Porque já fome ela não vai trabalharam morrer. juntos. Paixão De fome ela não É, vai já morrer. trabalharam. Olha lá, já Quase trabalharam. De fome ela não vai morrer. Não é. Eu não acho que é coisa antiga. Sabe? O pessoal fica falando isso que é coisa Já tá antiga. querendo arrumar Não confusão, é. Sabe vai. por quê? Vamos criar um Já negócio. tinha uma amizade, já tinha uma intimidade. Ela acorda de manhã, vai fazer o Ué, quê no você quer o almoço, quê? amor? Que a Ana Hickman vai às vezes... É difícil encontrar um namorado assim. Você vai encontrar difícil. um namorado de quem você já Não, teve. e ela é autona, tem que achar um cara Anima- altão também. anima- Já vamos entrar em várias amizade. searas aqui, É, né? mas Vamos cozinhar deixar eu pra lá. cozinho, não igual ele, mas eu cozinho também, faço uns frangos O legais. diretor, você Faz tá o quê? muito quieto. Será que ele tá vivo lá? O que Não, já aconteceu? acho que acabou, hein, Michele? Ah, ele tá tentando pôr o vídeo do Belmonte, mas os computadores estão ajudando muito. Mas enquanto isso a gente fala da Ana Hickman. Ó, só pra falar rapidinho, você se inscrever no nosso canal, youtube.com/Gazeta Esportiva. Tem o Gazeta Esportiva primeira edição, que você também pode assistir todo dia, ao vivo, né, com a nossa equipe de mídias sociais. E o programa youtube.com/Mesa Redonda. E o Mesa Redonda, além de assistir ao vivo na TV, você pode, teve que sair, buscar a sogra, levar a sogra, continua assistindo aqui pelo YouTube, tá bom? Acabou. Espero te ver no próximo programa. Você A tá no gente paredão, vai né? pensar uma repescagem, tá bom? Vamos dar um jeito de Obrigada, tirar o Garrafa. Silvestre. Obrigada, José Paz. Fique agora. Fazer um complô, tirar o Silvestre. Jornal da Gazeta. Se unir, Silvestre.